Vivemos 2025, um ano surpreendente. Um ano que nós fomos mexidos, nós fomos alavancados, nós fomos tirados de uma zona de conforto para viver os sonhos de Deus. E esses 10 meses de uma igreja em célula, nós tivemos muitas experiências. Eu creio que não somente a liderança, mas também a igreja do Senhor. E o que espera para nós em 2026, como a igreja em célula? Eu poderia trazer umas palavras aqui de esperança, uma palavra onde encheria o seu coração de fé, de alegria, onde eu poderia encher o seu coração cheio de expectativa por aquilo que Deus irá fazer na sua vida. Teria vários motivos para falar daquilo que Deus tem propósito para realizar na nossa vida. Mas de tantas coisas, eu olhei pela igreja. Eu olhei para nós como igreja, como nós estamos como igreja e como nós vamos viver como igreja em 2026. Por isso esse texto aqui, de Atos no capítulo 5, vai trazer aqui a imagem de uma igreja que começou dando os primeiros passos no Evangelho, conhecendo a pessoa de Jesus e anunciando a pessoa de Jesus. E quais são as lições que eu posso tirar dessa igreja primitiva, trazendo para a igreja do século 21, desse século que nós estamos vivendo. E olhando essa igreja lá, as suas práticas, a sua maneira de viver, e olhando nós como igreja nesse tempo, essa igreja nos traz algumas lições aqui, 3 lições rapidamente, que eu gostaria de compartilhar com você. O texto vai dizer assim, Atos 5:42, e todos os dias, no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Todos os dias, no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Queridos, esse texto aqui que nós lemos aqui, que está diante de nós, é uma fotografia da igreja primitiva. E Lucas aqui, o médico amado, com a sua precisão histórica e com o seu coração pastoral, ele registra aqui para mim, para você, para nós, não apenas um fato isolado, mas um padrão de vida. Um padrão de vida que deva ser também a Igreja Batista em Leandro do 2026 ter esse padrão de vida. Ele vai dizer a expressão não cessavam. Nos diz algo profundo aqui, queridos. Homens, mulheres, jovens tinham encontrado a pessoa de Cristo, algo tão gracioso, tão transformador, tão urgente, que eles não conseguiam ficar calados. Por isso que o texto vai dizer, eles não cessavam todos os dias. Aquilo que eles experimentaram na pessoa de Cristo Jesus, a transformação que aconteceu na vida daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles jovens, eles não paravam de falar, de anunciar aquilo que Jesus havia feito. Eles não ficaram calados.
Olha o contraste entre a igreja primitiva e a igreja desse tempo. Uma igreja primitiva que não calava-se de falar de Jesus. Uma igreja do tempo presente que silencia aquilo que Jesus tem feito no nosso coração. Por isso, querido, a minha palavra nessa noite é que nós, como igreja, a igreja que cresce para fora, nós precisamos ser, em 2026, uma igreja que cresce para fora. E essa igreja primitiva não parava de anunciar a pessoa de Cristo Jesus. Não porque havia um programa de evangelismo bem estruturado. Não, embora essa estratégia era importante, mas porque transbordava no coração daqueles homens, daquelas mulheres, aquilo que eles haviam recebido, a pessoa de Cristo Jesus. Qual a diferença hoje, querido? A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Significa que o velho homem morreu. Agora é a vida de Cristo em nós. Por que nós não anunciamos aquilo que Cristo verdadeiramente fez na nossa vida? Aqui essa igreja vai fazer essa diferença na nossa vida. E o que precisa mudar na nossa vida? Olhando para o século I, a igreja primitiva é olhando para o tempo. O que precisa mudar? A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de se relacionar com Cristo. Sabe o que nós estamos vivendo, querido? A igreja que Deus sonhou. Esse texto aqui vai nos revelar. A igreja que Deus sonhou não é uma fortaleza que se protege. Tem muita gente que está se protegendo dentro da igreja. A igreja que o Senhor sonhou não é uma igreja que você se protege. A igreja que Deus sonhou é um exército que avança. Quando eu olho para você, igreja, quando eu olho para você, líder, quando eu olho para vocês que fazem parte das células, a partir de 2026, nós vamos ter essa mentalidade. Nós não seremos uma igreja que nos protege. Nós seremos um exército que vai avançar. Amém? Eu estou falando aqui com soldados de Cristo. Você é um soldado de Cristo. Nós precisamos saber que neste mundo, nós, os filhos de Deus, estamos em constante batalhas. E nós somos esse soldado como igreja de Cristo Jesus. Por isso, eu quero tirar 3 lições aqui rapidamente. Primeira lição que eu vejo nesse texto aqui é que aquela igreja, todos os dias, não era sábado e domingo, todos os dias, fala comigo, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os domingos. O que é que essa igreja me ensina? A primeira lição, que a prioridade era a missão da igreja. A nossa missão precisa ser prioritária, querido. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja, conquistar pessoas para Cristo Jesus, fazendo discípulos semelhantes a Ele. Essa é a nossa missão. Não é sábado e domingo, é todos os dias da nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos entender esse fundamento aqui, para sermos uma igreja como a igreja primitiva. A igreja primitiva fez da missão sua prioridade. Sabe por quê? Porque ela compreendeu, porque ela havia compreendido a urgência do evangelho. A gente precisa compreender que o seu vizinho, ou gente que está aqui, que não conhece a Cristo Jesus, pode morrer imediatamente e vai viver a sua vida eternamente sem Cristo.
E a gente precisa priorizar a missão, falar de Jesus para essas pessoas. Você que adentrou aqui, que ainda não tem um conhecimento, ainda não teve um encontro com Jesus, é urgente o seu encontro com Cristo. Porque se você partir sem Cristo, a seu destino será longe de Deus eternamente. E o sonho de Deus é salvar a sua vida. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a igreja precisa ter esta intencionalidade, essa prioridade. A missão vai exigir de nós intencionalidade. Nós aprendemos na escola de líder, nós precisamos ser intencional em todos os momentos, em qualquer lugar que nós estivermos. Quando a missão é prioridade, a agenda se organiza em torno dela. Quando a missão é prioridade, os resultados, os recursos serão direcionados para ela. Quando a missão é prioridade, as conversas giram em torno dela. E a pergunta que não deve se calar: você consegue lembrar da última vez que você compartilhou o evangelho com alguém? Olha para mim aqui, irmão. Qual foi a última vez que você compartilhou o evangelho com alguém? A partir do momento que a gente recebeu a visão de Deus, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades. Em qualquer lugar, comprando a água, supermercado, aonde for. Eu estava em casa, chamei o homem do gás para entregar o gás. Ele chegou lá com a moto, e com um louvorzinho. Aí ele falou assim: o senhor pode me dar licença? O senhor pode continuar tocando louvor? Fique à vontade. Aí deixei, ele entrou, colocou o gás, fui pagar. Eu perguntei a ele: você gosta de louvor? Gosto. Como é que está a sua vida com Deus? Ele: eu estou afastado de Deus. Eu estou afastado de Deus, eu não consigo voltar para Deus. O que está faltando? Eu tenho um vício. Mas você pode deixar o vício, basta você querer. Eu fiz uma oração com ele: ora comigo. A partir de hoje, eu recuso esse vício. Eu não tenho mais vício na minha vida. Confessa isso. Ele abriu a boca e falou: então, a partir de hoje, você não terá mais vício, porque você confessou com a sua boca. A palavra foi, o nome dele é Danilo. Todas as oportunidades você precisa falar do amor de Jesus. É prioritário, querido. Segunda lição que nós aprendemos aqui é que eles ensinavam de casa em casa o que nós estamos fazendo como igreja do Senhor. No templo, na casa. E a segunda lição dessa igreja: eles não eram prisioneiros de um único método. Eles eram flexíveis, estratégicos. E no templo, no ensino, na área pública, no formal, aberto, em grande multidão, nas casas, no discipulado, era no íntimo, no relacionamento, no personalizado, em qualquer área da vida, eles estavam ensinando, em todo o tempo estavam ensinando. Igreja do Senhor Jesus 2026, nós precisamos aprender uma lição, sermos uma igreja que ensina em casa, a todo momento, em qualquer lugar, a palavra do Senhor, para que pessoas possam conhecer e as suas vidas serem transformadas. E nós precisamos ser isso, querido. Nada pode nos impedir de ensinar. Até então nós temos essa liberdade. Então a igreja primitiva nos ensina que precisamos, não somente aqui no púlpito, não somente nas salas, não somente em casa, falar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então a igreja que cresce para fora é a igreja que vai aonde as pessoas estão. E não possamos esperar que elas venham até nós. Nós que precisamos ir até elas. Quando nós olhamos esses bares aqui lotados de gente, não é eles que têm que vir aqui. É a igreja que tem que ir ali. Você está entendendo, querido? O nosso desafio é a igreja que precisa ir naquele barzinho lá e falar do amor de Jesus. Não é eles que vão vir aqui, não. Nós que precisamos ir lá. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade no que diz respeito à pessoa, de como anunciar a igreja do Senhor. E sairmos de um templo e sairmos para fora para anunciar. E por último, querido, aquela igreja nos ensina de que Jesus era o centro da mensagem.
anunciar a Jesus o que estava no coração daquela igreja. O que pulsava no coração da igreja primitiva era anunciar a pessoa de Jesus. Olhando para o nosso tempo, nós precisamos ter um coração pulsante para anunciar a pessoa de Jesus em todo momento, em todo lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. É isso que nós precisamos. O desafio é esse para você nesta noite. Eles anunciavam uma pessoa, a pessoa de Cristo Jesus, um Cristo crucificado, ressuscitado, exaltado e vivo, o que nós como igreja precisamos fazer. Mas a igreja que cresce para fora é a igreja que mantém Jesus no centro. Nós não podemos estar gerando mais religiosos na igreja, convertidos apenas. Membros de igreja. Não, a igreja 2026, nós temos que mudar essa... Nós precisamos dar uma guinada no que diz respeito a isso. Nós não podemos ter no nosso meio apenas religiosos, pessoas que gostam de estar na célula, pessoas que gostam dos lanchinhos da célula, pessoas que gostam da comunhão da célula. Isso não é suficiente. Nós precisamos levar essas pessoas a conhecer verdadeiramente a Jesus. Porque se nós ficarmos na célula apenas mantendo a comunhão, isso não é célula. Ou seja, pode ter até uma célula, mas uma célula doente, que não cresce. Nós precisamos rever isso nos nossos desafios. Aquela igreja entendia e nos ensina que quando Jesus é o centro, a mensagem tem poder. Quando Jesus é o centro, o evangelho transforma. Quando Jesus é o centro, as vidas são restauradas, famílias são reconstituídas, vidas são tiradas do inferno, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser a pessoa de Cristo Jesus. Encerro a minha palavra nesta noite, muito rapidamente, nesses 3 pontos, desafiando você para 2026. Primeiro desafio, querido, ao olharmos para o ano que se aproxima, nós precisamos reconhecer que Deus tem nos dado uma estrutura poderosa para vivermos exatamente o modelo bíblico, chamado célula. Querido, mas a estrutura sem vida é apenas esqueleto, e uma organização sem paixão é apenas algo burocrático que não traz nenhuma evidência espiritual. Por isso eu quero lançar diante da igreja, diante de vocês aqui, alguns desafios específicos para a nossa caminhada de célula para 2026. Primeiro desafio, multiplicação intencional. Cada célula precisa nascer com o DNA da multiplicação. E essa é a nossa função e a nossa base como igreja do Senhor. Segundo desafio, depois o pastor vai mandar para os líderes de célula esse desafio. Um evangelismo relacional. Presta atenção, cada membro de célula deve ter na sua lista pelo menos 3 nomes de pessoas não crentes, pelas quais você precisa estar orando com quem está cultivando relacionamento, para quem está testemunhando da pessoa de Cristo Jesus. Terceiro desafio, discipulado intencional. As células não podem ser apenas reuniões semanais agradáveis, elas precisam ser ambientes de transformação espirituais profunda. Cada líder deve ser discipulado intencionalmente, pelo menos 2 membros, preparando para a liderança futura. Isso significa tempo, investimento, conversa difícil, prestação de conta, acompanhamento no crescimento espiritual. Modelo esse que Jesus nos ensina quando ele separou 12 pessoas para os seus discípulos, onde desses 12 pessoas, ele tinha 3 em comum: Pedro, Tiago e João. Então, líderes, você precisa estar atento sobre isso.
Quarto desafio, integração entre as células. Templo e casas não competiam na igreja primitiva. Completavam-se. E a nossa celebração dominical precisa alimentar as células. E as células precisam fortalecer a celebração. Quantas pessoas da sua célula que não estão aqui hoje? Líderes. Você falou com ele, pastor, deu uma tarefa para os supervisores essa semana, para você reunir com seus líderes. Cadê eles? Onde eles estão hoje? Isso nós temos que, 2026, cuidar disso. 2026, quinto e último desafio. Células temática e estratégia. Precisamos ousar. Criar células que alcancem nichos específicos. Células em universidade, células em empresa, células em casais em crise, células para dependente químico em recuperação, célula para jovens mães, célula para idosos, porque a igreja ia aonde o povo está. A igreja Batista Eliandro precisa ir onde o povo está. E termino a minha palavra nesta noite. Esses desafios não são sugestões, são imperativos para a igreja que quer crescer para fora. Elas exigem de nós, falei aqui para os líderes, sacrifício. Exigirão da gente, eu e você, abrir novas casas, novo tempo, novo conforto. É exatamente isso que a igreja primitiva fez. E por isso o mundo foi transformado. A igreja primitiva não tinha as estratégias e recursos que nós temos hoje. E com apenas amar a Deus, todos os dias estava falando do amor de Cristo. Ensinava todos os momentos, não parava de ensinar. E não parava de anunciar a pessoa de Cristo Jesus. O mundo virou de cabeça para baixo. Porque nós, como igreja, com todos os recursos que temos, basta a partir de nós disponibilidade e compromisso com esse desafio. Essa é a minha palavra rapidamente, com você, que o pastor depois vai falar de forma mais detalhada durante o mês. Mas essa é a nossa palavra. Uma igreja que quer crescer para fora precisa imitar a igreja primitiva. Todos os dias, prioridade da missão é falar de Jesus, ensinando e anunciando a pessoa de Cristo Jesus. Amém? Convidar os diáconos aqui para, rapidamente. Faltam 15 minutos, 17 minutos para a virada do ano. Mas eu gostaria de deixar essa palavra com você nesta noite. Poderíamos explorar mais aqui, mais pelo nosso tempo. Faz necessário deixar essa palavra com você nesta noite. À medida que nós vamos receber os elementos da ceia, eu gostaria que você ficasse de pé, começasse a fechar os seus olhos e começasse a orar. Você fazendo uma retrospectiva daquilo que aconteceu na sua vida. Principalmente, você como discípulo de Jesus. A nossa missão é conquistar pessoas para Cristo Jesus. Vamos ficar neste momento de ceia, refletindo.